Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Vamos com a entrevista com o preparador físico do Santa Cruz, Jailton Sintra, falando das condições físicas dos jogadores do Santa Cruz. Mas antes, pessoal, quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva para você estar sempre atualizado aqui com as notícias do Santa Cruz. Semana proveitosa de trabalho, né? Na realidade não é o ideal apenas uma semana. Tivemos esses 13 dias em casa, mantivemos uma base boa e aí veio também para somar o pessoal da base. Temos para a semana a quantidade de jogos que não tem mais parada, são jogos quarta e domingo, e fazia a necessidade de termos uma base, um lastro, tanto físico quanto técnico e tático agora também, com a chegada do novo treinador, colocando seus conceitos, a sua metodologia, e aí a resposta do grupo está sendo muito boa. Temos grandes expectativas. Pergunta do Iranildo Silva, da Rádio Clube. Qual a característica desse grupo, velocidade ou força, e em que percentual o time chega para essa estreia do Pernambucano? Olha, a característica hoje do futebol brasileiro é força e velocidade, né? Mas para isso você tem que ter a característica individual dos jogadores. Qualificação dentro do grupo de elementos que são característicos geneticamente de força e de velocidade. Mas o futebol ele precisa da capacidade física também de resistência, porque é o desporto coletivo de 90 minutos. E aí nossa equipe tem que estar bem preparada, né? E aí estamos fazendo o máximo possível para que consigamos atingir performance e também ter nessa sequência de jogos uma condição de não ter muita gente no departamento médico. Não é o adequado apenas uma semana, tivemos apenas para o início da competição, que seja quarta-feira, mas com um planejamento, com uma boa relação entre o Departamento de Fisiologia, temos o Joels Correia, com o auxiliar técnico também, Cláudio Romão, com o rapaz da nutrição, que é o Paulo, e com toda a comissão técnica nos ajudando, integrando para que o trabalho seja bem proveitoso, e essa semana também foi bastante proveitosa. Pergunta do Tarcísio Michel. A partir de quantos jogos o time atinge a condição física ideal? A partir de quantos jogos esse time atinge a condição física ideal para esse reinício de temporada? Olha, isso aí é muito relativo quando você coloca o ideal. Você tem um lastro que foi feito já em 2021, porque era a sequência de competições de 2020. Tivemos a transição, que é o descanso. E aí os jogos, você tem que pensar jogo a jogo. Tem que ter performance jogo a jogo. Pensando dessa forma, a gente vai, consequentemente, independente de individualidades, de faixa etária, que consigamos aí atingir as performances e os objetivos necessários de conquistas. Certo. E aí, Vitor Aguiar, do Diário de Pernambuco. Com apenas 8 dias de trabalho entre a representação e a reestreia agora da temporada, você já falou que eram 13 no caso, existe uma preocupação ou risco maior de lesões no início dos campeonatos? Existe uma preocupação imensa, né? Na realidade, você tem uma semana e logo em seguida você tem duas competições que são muito importantes, que é o campeonato estadual e o regional. Daí a pouco começa a Copa do Brasil, que mais para frente começa também a terceira divisão. Então, não é o ideal uma semana apenas, né? Outras vezes você tinha um mês, você tinha 20 dias, etc. Mas estamos com o planejamento pronto para que tenhamos êxito e que a gente também possa pensar jogo a jogo, como que o João fala bastante, João Brigatti. Então estamos cada semana planejando, controlando essa aplicação de cargas para que não tenhamos essas lesões. Certo. Também João Vitor Amorim, da Rádio Jornal. O elenco tem muitos jovens que subiram da base. Isso altera a forma de aplicar a carga de trabalho? O jogador que sobe da base para o profissional tem uma carga mais leve do que os remanescentes do elenco 2021, 2020? Olha, na realidade, você tem uma mescla, né? O elenco do Santa Cruz hoje. O trabalho ele é individualizado quando você coloca aplicações dos aspectos físicos, ou seja, carga
individualizada, uma avaliação que a gente fez no início logo da temporada, que é o Soccer Test. Então eu sei níveis de VO2 máximo, vejo níveis de distância percorrida e tem um controle da fisiologia justamente com o GPS para a gente controlar essas intensidades. As cargas com relação a trabalho global, elas não são individualizadas, elas são controladas de acordo com a intensidade de cada um. Se atingiu aquela intensidade X, a gente dosa, se não atingiu, a gente complementa. Então, necessariamente, precisa do grupo estar preparado dentro de um contexto total, ou seja, ter um grupo não apenas de individualidades, mas um grupo bastante homogêneo. E essas características fazem com que se torne um grupo heterogêneo no início e a gente faz de tudo de forma planejada e organizada, controlada, para que fique bem homogêneo nessa parte do aspecto físico, do aspecto mental, do aspecto técnico e tático.